Três perguntas de US$ 1 milhão para planejar sua vida. Bom, esse é o tema desse segundo episódio dessa série que nós estamos fazendo sobre planeje sua vida para deixar um legado. E hoje a gente vai falar sobre essas três perguntas nesse Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial para que você possa ir para a próxima etapa de planejamento. No primeiro episódio eu deixei um incômodo. Você tem planos para a sua vida e para a sua família, além dos planos de ministério ou vida profissional? Pois é, se você consegue superar essa etapa e responder essa pergunta, se você tem ou não planos, e mesmo que você diga, não tenho, mas quero ter, hoje a gente começa a etapa prática. Nesses próximos episódios, hoje e nos próximos, a gente vai trabalhar etapa a etapa sobre como você pode construir esse plano para deixar um legado. E você pode dizer assim, bom, parece um tema interessante de hoje, 3 perguntas de US$ 1 milhão para planejar a vida? Sim. E são perguntas muito óbvias. A gente já vai trabalhar delas. Por quê? Porque os planos da sua vida, ou do seu ministério, melhor dizendo, e da sua vida profissional, nunca vão ser melhores do que os planos da sua vida pessoal e familiar. E se a sua vida pessoal e familiar está em desequilíbrio, tudo está desequilibrado. Você lembra a história da bicicleta que eu contei no primeiro episódio? De que, na verdade, a bicicleta, a gente só se mantém andando, a gente só se mantém em equilíbrio se a gente se mantém andando nela? Pois é, nós vamos usar essa frase do Einstein para trabalhar hoje essas 3 perguntas. E eu queria deixar mais um incômodo antes de falar das perguntas. É aquilo que eu chamo do incômodo 1 vezes 1. O que é isso? Bom, vamos começar de uma maneira bem simples, lembrando das regras elementares de matemática. Quanto que é 1 vezes 1? Obviamente é 1. E se eu complicar a conta e perguntar assim, quanto que é 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes? Vai continuar sendo 1. E se eu complicar bastante a conta e perguntar, quanto que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 30 vezes? Bom, vai continuar sendo 1. Pois é, eu uso essa ilustração para mostrar que tem muita gente que tem 1 ano de ministério repetido 30 vezes. Tem muita gente que tem 1 ano de vida profissional repetido 30 vezes. Porque, na verdade, você não planejou avançar, você não planejou crescer, você não planejou deixar um legado. Você simplesmente deixou que as coisas acontecessem, que a água passasse por debaixo da ponte, ou aquela terrível filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, se você tem uma vida 1 vezes 1, sempre o resultado será 1. E hoje eu queria exatamente fazer 3 perguntas que vão te ajudar, ou que podem te ajudar, a sair desse estágio. A primeira pergunta é, quem sou? Você pode dizer assim, mas essa é uma pergunta muito óbvia. Pois é, essa é uma outra coisa que eu aprendi ao longo desses mais de 45 anos trabalhando com liderança e igrejas, organizações, empresas, ONGs, etc. São as perguntas mais óbvias que nos dão as respostas de US$ 1 milhão. E a primeira delas é exatamente essa. Quem eu sou? Se você não sabe exatamente quem você é e qual é a constituição da sua vida e quais são as características que Deus colocou em você, dificilmente vai existir equilíbrio na sua vida, porque a tendência é que você vá apenas para um lado ou dedique tempo e energia para uma coisa e isso acaba desequilibrando a sua vida. A segunda pergunta é, onde estou? O onde estou não é simplesmente o lugar que você está, mas é o tempo de vida que você está vivendo. Quais são os planos de vida que vão te levar para uma próxima etapa? E vão te ajudar a responder a terceira pergunta. Para onde vou? Qual é a visão de futuro? Qual é o legado que eu quero deixar? Então, deixa eu detalhar um pouquinho mais essas 3 perguntas, porque, na verdade, elas são a alavanca que vão tirar a sua vida do estágio que ela está hoje para uma próxima etapa. Quando a gente fala do quem eu sou, não é simplesmente você responder seu nome, ou eu sou médico, ou eu sou pastor, ou eu sou um profissional nessa ou naquela área. Um primeiro desafio que eu faço é você tentar resumir quem você é numa frase.
Não precisa ser uma frase muito longa, mas o quem você é da perspectiva de você mesmo e daquilo que você construiu ao longo da sua vida e até hoje. O que existe no seu interior que ultrapassa as condições de vida que você se encontra hoje? Talvez um sonho, uma paixão, uma visão de futuro, algo que você está em construção e que ainda não chegou lá, mas que você sabe que todo dia você está construindo um pedacinho a mais daquilo. Isso é parte de quem você é. Não é simplesmente exercer uma função, uma atividade profissional ou ministerial, mas tem a ver com algo que ultrapassa aquilo que você é hoje, mas que está em construção. Uma outra coisa, uma outra pergunta que a gente pode fazer é o que exatamente guia a sua vida para um alvo que dá significado, não só significado para o momento atual que você vive, mas significado para a sua vida. Você imagina assim, quando eu chegar aos 80 ou 90 anos de idade, ou a idade que Deus te der, o tempo que Deus te der, eu terei concluído a construção de algo que faz parte da minha vida. É minha cara, é meu jeito, é aquela paixão que Deus colocou em mim e que vai abençoar a vida de outras pessoas e fazer diferença na vida de outras pessoas. Uma outra coisa ainda que você pode perguntar para definir quem você é o que está em construção dentro de mim hoje que as pessoas ainda não veem? Quais são aqueles sonhos mais profundos, aqueles desejos, não simplesmente desejos materiais ou físicos, mas aquelas coisas que você quer realizar, que podem fazer diferença na vida de outras pessoas e no mundo? Tudo isso é parte de quem você é. E se você não souber responder exatamente quem você é, dificilmente você vai poder responder para onde você está indo e qual é a perspectiva que você tem sobre onde você está hoje. A nossa vida, ao longo dela, é uma construção de longo prazo. Por isso a gente vive 70, 80, 90 ou mais anos. Mas se a gente simplesmente vive, deixa a vida passar, deixa a água passar debaixo da ponte, a gente simplesmente vai utilizar um dom que Deus deu, uma habilidade, capacidades e talentos que Deus nos deu, simplesmente para ficarmos parados no mesmo lugar. Por isso é crucial, quando a gente pergunta quem eu sou, eu olhar tudo o que aconteceu até hoje, do meu nascimento até aqui, e olhar o futuro para poder dizer, existe uma linha que é a linha que tece tudo isso, que constrói tudo isso, e por meio da qual Deus está dando propósito, significado para mim. Uma outra coisa que eu preciso responder é onde eu estou. Se eu consigo descrever de uma maneira muito clara quem eu sou, vai ficar mais fácil eu responder a segunda pergunta, que é onde você está? Bom, essa foi a pergunta para Adão que Deus fez em Gênesis capítulo 3, verso 9. A palavra aí, no original, é a palavra aieka, e eu não sou o melhor especialista em línguas originais, mas pesquisei um pouquinho a partir de uma provocação de um mentor meu. Ele disse, Josué, quando Deus perguntou para Deus perguntou para Adão, onde você está? Obviamente, Deus sabia que Adão estava no Jardim do Éden, e que a situação dele era uma situação complicada naquele momento, porque ele havia já pecado contra Deus. Mas a pergunta aqui é muito mais profunda do que essa. A pergunta é, em que momento de vida você está? O que é que você fez com a sua vida até aqui? Esse era o sentido da pergunta de Deus para Adão. A ideia é, tantos anos se passaram e você chegou aonde na sua vida? De outro lado, o conceito aqui dessa palavra ieca é como se fosse um navio que não pode navegar sem bússola. Eu estou vivendo a minha vida e talvez eu não tenha uma bússola que dê direção para que eu encontre o caminho certo. Então, é como se Deus perguntasse, onde é que você está na sua vida? Em que momento de vida você está? A ieca também perfura aquilo que está oculto em nós,
que talvez sejam nossas evasivas, sejam nossas autodecepções, que nos cegam de olhar o momento em que nós estamos, admitir que talvez a gente não esteja no melhor momento de vida, como Adão não estava no melhor momento quando Deus perguntou isso para ele, e enxergarmos o nosso progresso. Como é que nós vamos olhar o futuro e como é que nós vamos ver as possibilidades que existem à frente? É uma maneira gentil de Deus iniciar uma conversa difícil, perguntando delicadamente: o que aconteceu com você? Qual é a sua posição em relação a mim e aquilo que você precisa fazer no futuro? O onde você está também traz algumas outras perguntas. Será que você está fugindo de uma postura que você precisa ter nesse momento de vida para ir para a próxima etapa? Ou será que você está simplesmente mantendo a mesmice da vida, é o 1 vezes 1? Ou será que você está num momento intermediário em que você pode tomar grandes decisões para o futuro? Isso leva, então, à terceira e última pergunta: para onde vou? Se eu sei quem eu sou, se eu entendo qual é o momento de vida que eu estou vivendo, vai ser muito mais fácil responder para onde vou. O para onde vou vai dizer se eu quero uma vida maluca, uma corrida maluca, ou se eu quero uma caminhada interessante. Se eu quero deixar um legado ou se eu quero simplesmente deixar a vida passar. Em que área da vida eu quero fazer diferença e como eu quero que a minha vida seja significativa. É exatamente por isso que planejar a vida para deixar um legado começa com a resposta a essas 3 perguntas. Quem eu sou, onde eu estou nesse momento, para onde eu vou, ou para onde eu desejo ir. E, como eu mencionei, por causa daquele pastor que fez um plano para 10 anos na igreja e foi embora 6 meses depois, porque ele não sabia responder essas perguntas, foi que eu trabalhei depois, nos anos seguintes, esse livro chamado O Tempo, a Agenda e o Foco, no qual eu estou baseando essa série. Esse livro não é simplesmente como colocar mais coisa na agenda, mas como é que eu olho o tempo da vida, a agenda da vida e o foco da vida para deixar um legado. Então, eu sugeriria que, se você quer fazer um plano para a sua vida, para o seu ministério, para a sua atividade profissional ou qualquer outra área, você comece a trabalhar os aspectos práticos que eu coloco aqui, para que você possa construir esse plano que vai deixar um legado. Então, para deixar um desafio final para você pensar nesse episódio, comece a luta, não contra o tempo, não simplesmente fazendo coisas aleatórias, mas comece a luta para montar um plano que diga para você mesmo quem você é, de que forma a sua vida está equilibrada para trabalhar todos os aspectos que você precisa para definir a resposta à segunda pergunta, que é: onde eu estou? Como eu estou usando o tempo que eu tenho hoje? Como eu estou usando as habilidades que Deus me deu? De que forma Deus quer usar tudo isso para levar a resposta à terceira pergunta: para onde eu vou? Quando Deus fez essa pergunta para Adão, o objetivo era esse: Adão, não é só onde você está, mas para onde você vai. E é muito interessante observar que Deus faz as mesmas perguntas para nós. Quem você é, onde você está, para onde você está indo, qual é a visão de futuro, qual é o legado que você quer deixar por meio da sua vida. Então, essa série, Planeje para deixar um legado por meio da sua vida, vai te ajudar nisso. E eu espero ouvir falar da sua história. Espero que você aceite o desafio de responder essas 3 perguntas, que cada uma delas vale $1 milhão, para construir a próxima etapa do seu plano de vida. Siga os próximos episódios, que a gente vai dar todas as etapas para a construção desse plano, que vai te deixar um legado. Espero ouvir falar da sua história e espero que você faça os próximos passos para planejar uma vida que deixe um legado. Grande abraço e Deus te abençoe.